Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje, culto da família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero meditar com os irmãos no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, que diz: Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Glória a Deus. Essa palavra, ela nos fala de Davi e Golias, numa batalha de guerreiros e batalha espiritual também podemos dizer. E em meio a uma situação complicada estava a família de Davi, os seus irmãos, em uma batalha. E muitas das vezes os nossos familiares ficam abalados e também com medo de certas batalhas e guerras espirituais que eles não entendem. Mas nós que estamos à frente, louvado seja Deus, da obra do Senhor e que somos conhecedores da sua palavra, louvado seja Deus, temos a certeza de que a vitória já é nossa em meio a essa situação complicada e difícil. Mas diz a palavra, louvado seja Deus, lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 4, diz: Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. No verso de número 8 diz: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o gigante filisteu: Hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até aqui nesse texto que acabamos de ler, vemos o exército do Deus vivo, por intermédio do rei Saul, acuados, com medo, como diz na palavra, porque o gigante, o guerreiro filisteu, estava desafiando o exército do Deus vivo para uma batalha. Não era simplesmente uma batalha, mas uma guerra espiritual, algo que eles não conseguiam enxergar porque não estavam, louvado seja Deus, na direção do Deus vivo. Mas diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que foram por 40 dias que esse gigante estava desafiando as fileiras de Israel pela manhã e pela tarde. O que vemos nesse momento é uma batalha que estamos sendo travado conosco, que essa pandemia, muitas vezes as pessoas não podem entender ou não conseguem entender, mas estamos diante de um gigante. E sabemos que esse gigante ele só vai por terra se nós crermos na palavra do Senhor e sabermos que é Ele quem está à frente desta batalha. E como diz na palavra que ali estavam não só o exército do Deus vivo, mas também a família de Davi, os seus irmãos, que estavam na peleja e naquele exército. E chega Davi, enviado pelo seu pai, louvado seja Deus, para levar ali alguns mantimentos. E quando ele sabe, ele fica sabendo da situação, louvado seja Deus. Diz a palavra lá no capítulo 17, do verso 20. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou a arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi chega naquele momento em que os exércitos estavam se preparando para uma batalha.
Louvado seja Deus. E ele, observando tudo aquilo, diz lá no verso 23, estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Glória a Deus. Quantas coisas não estamos ouvindo, irmão? Louvado seja Deus, que o gigante está acima de nós. Quantos não estão dizendo que não vamos vencer esta batalha? E Davi também estava ouvindo isso juntamente com o exército do Deus vivo. E no verso de número 24 diz, quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Quando o gigante ali desafiou, Davi apenas ouviu, e diz que a palavra do Senhor diz que o exército que ali estava, do exército do Deus vivo, eles, quando ouviram aquele homem gritar, desafiando, fugiram de diante daquele gigante e ficaram temendo grandemente, diz a palavra. No verso 26 do capítulo 17 de 1 Samuel diz, perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi aqui faz duas perguntas, louvado seja Deus, para aquele exército, aqueles homens que estavam no exército, perguntando o que faria ao homem que vencesse aquela batalha. E ele não só faz essa pergunta, mas diz, quem é esse incircunciso? Ou quem é esta peste, quem é esta praga para desafiar o Deus Todo-Poderoso? Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui na palavra do Senhor, aleluia, que Davi ficou indignado com aquela situação, sabendo que o Deus vivo é poderoso e não poderia ser desafiado de maneira alguma. Lá no verso 32, disse Davi a Saul, ele foi levado até Saul para, louvado seja Deus, falar o que ele sentia. Aleluias. E Davi disse para Saul, aleluia, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Glória a Deus. Aleluia. Quantos irmãos estão fugindo da batalha? Mas Davi, impulsionado pelo Espírito de Deus, ele não está fugindo aqui. Diz a palavra que ele foi, e quando ele ouviu, ele não olhou para o tamanho daquela situação, mas ele ouviu o que foi dito contra o Deus que servimos e o Deus que ele servia. E ele se indignou porque ele sabia que Deus foi quem criou aquele gigante. E Deus sabia, louvado seja Deus, aleluias, que poderia de forma, aleluias, maravilhosa, magnífica, derrubar aquele gigante, porque ele conhece todas as nossas fraquezas. Ele sabe onde está a fraqueza de cada um, por maior que seja, ou por aqueles que acham que tem a glória, ele sabe onde é, aleluia, a sua fraqueza. E Deus sabia a fraqueza daquele gigante. Aleluia. E ele estava, aleluia, declarando, revelando para Davi, aleluia, como deveria vencer aquela batalha. Louvado seja Deus. Por isso essa ousadia de Davi, aleluia, que disse, não fiquem assustados, não fiquem aí tristes, não fiquem incomodados, porque o Senhor, aleluia, vai entregar ele nas minhas mãos. Não fiquem aí, louvado seja Deus, ninguém, aleluias, glória a Deus, diante desse filisteu triste, porque o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos. Eu vou até ele e vou pelejar contra ele. Lá no verso 33 diz, respondeu Saul. Quando Saul ouviu Davi falar isso, ele responde, contra esse filisteu não poderás ir para a peleja. Tu ainda és moço. E ele homem de guerra desde a sua mocidade. Quantos irmãos olham para nós e dizem que não temos capacidade?
Realmente não temos. Mas nós temos um Deus que nos capacita. Glória a Deus. É essa ousadia que o Senhor coloca dentro de nós. Por menor que você seja, por não saber muitas vezes nem se expressar, nem falar, mas o Senhor diz que Ele pega os pequeninos, aqueles que não são, para a peleja. E é exatamente isso que diz a palavra do Senhor. Ele pegou um pequenino, aquele que não era, foi desprezado até pelos seus irmãos naquela batalha, naquele exército. O rei Saul, olhando, disse: tu não pode pelejar. Mas ele não ouviu o que o rei falou. Ele não ouviu o que os homens que estavam na fileira de Israel falou. Ele não ouviu a seus irmãos, mas simplesmente ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor diz: ouça a sua voz, saiba que o Senhor está contigo nesta peleja, louvado seja o nome do Senhor. No verso 37 diz: glória a Deus. Davi diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele vai me livrar da mão desse gigante, desse filisteu. E disse Saul para Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Quantos não dizem isso, irmão? Ah, vai, então, né? Achando que já vamos perder, achando que vamos ser derrotados. Diz: olha, você não tem nenhuma chance. Foi mais ou menos isso que disse Saul, que ele não teria nenhuma chance, mas o Senhor dos Exércitos estava com Davi e ele sabia muito bem disso. Lá no verso de número 40 diz: então tomou o seu cajado. Davi vai e pega o seu cajado na mão. Escolhe 5 pedras lisas, glória a Deus, do ribeiro, e põe no alforje, glória a Deus, de pastor que trazia, e lançando mão de sua funda, aproximou-se do filisteu. O Senhor está dizendo aqui que a arma que ele te entrega nesta hora são espirituais. Não são armas materiais. São armas que o inimigo não pode ver. Ele não consegue enxergar, diz a palavra do Senhor. E Davi estava ali com 5 pedras dentro de um alforje de pastor. Louvado seja Deus. E eu fico aqui imaginando o gigante vendo Davi pegando pedra por pedra. E dizendo: o que ele está fazendo? Aleluias. Glória a Deus. Quantos não podem dizer isso, irmão? Como pode lutar com uma oração? Como pode lutar com um jejum? Como pode lutar buscando na palavra? Como pode lutar, louvado seja Deus, em adoração? Como pode lutar louvando a esse Deus? São as pedras que nós temos. As pedras que o Senhor entregou em nossas mãos, a oração, o jejum, o louvor, a adoração, a busca na palavra. Essas são as pedras que Deus entregou em suas mãos. Louvado seja Deus. E Davi pega uma pedra, diz a palavra, e eu digo que essa pedra é a pedra da adoração. Louvado seja Deus. Quando adoramos, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor é exaltado com a sua palavra. Quando adoramos, o Senhor é exaltado no louvor. Quando adoramos, o Senhor é exaltado com a nossa oração. Quando adoramos, louvado seja Deus, o Senhor é exaltado com o jejum que fazemos, aleluia, pela a obra do Senhor. Aleluia. E diz no versículo de número 41, o filisteu também não se intimidou e veio e se aproximou de Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Ele precisou de ajuda para trazer as suas armas. E Davi vinha com alguém também ajudando a carregar suas armas. Era o Espírito de Deus que estava carregando aquelas pedras com Davi. Louvado seja Deus. E eu te digo que nesta peleja você não está só. O Espírito do Senhor, louvado seja Deus, aleluias, está com você. Pedra a pedra ele entrega em tuas mãos, louvado seja Deus, para que você derrube o gigante, aleluias. Lá no versículo de número 42 diz:
olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Glória a Deus. Quantos não olham dessa forma para nós? Desprezando. Quem é esse? Louvado seja Deus. Mas o Senhor te conhece. Se Ele te chamou para a obra é porque algo especial, aleluia, Ele tem para você na obra. No verso 45 diz a palavra: disse Davi ao gigante Golias: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho com uma arma muito poderosa contra ti. Eu venho com a arma poderosíssima, o Senhor dos Exércitos. Esta é a arma que eu tenho. O Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a esse a quem tu tens afrontado, a quem tu tens reclamado, a quem tu tens humilhado, é essa a minha arma, que essa minha arma vai te derrubar hoje, ainda hoje. No verso 46 diz isso: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu vou te ferir. Tirarei a tua cabeça, diz a palavra. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra, todos vão saber que há um Deus em Israel. Glória a Deus. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra. Aleluia. E Ele vos entregará nas nossas mãos. A peleja, irmão, não é nossa, é do Senhor. E Ele vai entregar em nossas mãos. Louvado seja Deus. Aleluias. Esse gigante. Porque não adianta o inimigo vir com as armas materiais. Porque o Senhor entregará em nossas mãos as armas espirituais. E com certeza vão funcionar. Porque o Espírito de Deus fará com que você maneje bem a palavra da verdade na hora da decisão, na hora da batalha. Pode ter certeza que o Senhor, aleluia, te dirá como há de fazer. Louvado seja Deus, conforme aquele momento de guerra. Lá no verso 47, aleluia, de lá no finalzinho, Ele te entregará nas nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está dizendo não só na tua mão, mas na mão dos teus familiares também. Louvado seja Deus. Nas mãos dos irmãos de Davi. Aleluia, porque faziam parte do exército do Deus vivo. Aleluia. Glória a Jesus. No verso 49 diz: Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e o gigante caiu com o rosto em terra. Vai ser exatamente assim, irmãos. Essa batalha que estamos enfrentando, esse gigante vai cair por terra, porque a palavra do Senhor o disse. A pedra que Davi lançou contra, aleluias, aquele gigante, chama-se adoração. Glória a Deus. Quando adorarmos ao Senhor com os nossos louvores, com a nossa oração, quando adorarmos ao Senhor a busca da palavra, quando jejuarmos com esta pedra preciosa, o Senhor, aleluias, encravará na testa do gigante a pedra da adoração. É só adorar e você vai ver Deus agindo, aleluia, no meio da tua família, no meio desta guerra, desta batalha. Louvado seja Deus. E no verso 50 diz: glória a Deus. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu
com uma funda e com uma única pedra, sem uma espada nas mãos. Ele feriu e o matou. Glória a Jesus. Aleluia. Correu Davi e, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Agora quem foge são os inimigos, não é o exército do Deus vivo que foge. O Senhor diz, não é para você fugir desta batalha, desta guerra. Ele diz, é para você, aleluia, campeão, aleluias, o campeão do Deus vivo, aleluias, que menosprezaram, que olharam torto, que disseram não tem chance, aleluia, Deus não está nesta batalha. Confia, diz o Senhor, porque hoje mesmo Ele entregará em tuas mãos, aleluia, esta batalha, esta vitória. Louvado seja Deus, e nós seremos mais do que vencedores. Louvado seja Deus por aquele que nos amou, Jesus Cristo, o Senhor. Que esta palavra fique no seu coração e que o Senhor te abençoe. Louvado seja Deus, e que com certeza nós somos vitoriosos nesta batalha que estamos enfrentando, e tenho certeza que o Senhor está conosco. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Glória a Deus.